Fala pessoal, com muita alegria começamos a correção das questões do CTSP. Eu vou gravar duas correções com vocês. A primeira é essa, que diz respeito aos questionamentos de direito institucional. Eu admito que não é um ramo que eu estudei mais aprofundado, como direito penal militar, mas já ministrei aulas na SFES de Montenegro sobre o assunto e também já estudo e trabalho com esse tema. De qualquer maneira, será preservada a mesma estrutura que é utilizada nas minhas aulas de direito penal militar. A cada conteúdo é atrelada uma imagem. Imagem essa que é reconhecida pelo nosso cérebro 60 mil vezes mais rápido do que texto. Fazendo um breve parênteses antes de iniciar a correção, tem alguns pontos que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, por que fazer uma correção de questões dessa maneira, um pouco mais alongada? Segundo, vamos falar sobre o próprio CTSP, que acabou sendo uma surpresa muito ruim para alguns. Em primeiro lugar, por que utilizarmos imagens e por que eu recomendaria que você desenhasse enquanto estuda? Como eu disse anteriormente, as imagens e os exemplos, o storytelling, facilita a nossa compreensão. Eu, como professor, percebo que se eu dou uma aula, e para dar uma aula tem que preparar o material, tem que estudar e tem que, propriamente dito, dar a aula, ainda assim, depois de um mês, dois, eu acabo esquecendo o conteúdo, tenho que revisar. Imagina para o concurseiro que só estuda e faz umas questões. Desse modo, aqui nós vamos estudar devagarinho, mas com a certeza de que estaríamos sendo questionados, e é por isso que eu preciso da sua colaboração. Quando eu perguntar, responda, fale junto comigo, e assim nós conseguiremos gravar mais a longo prazo. Até porque esse CTSP comprovou que quem está estudando para concursos vai se dar melhor no CTSP. Eu não quero incentivar uma debandada em massa dos soldados da Brigada Militar, mas o que eu pude perceber é que quem passou estava estudando para outros concursos. Esse CTSP de 2024 foi o CTSP dos concurseiros. Porque aqueles que começaram a estudar apenas pós-edital se deram mal. Inclusive, mesmo a pessoa pensando, pós-edital variou tudo, então depois do edital acabou sendo em tese uma disputa de 100 metros, uma corrida a curto prazo. Mas não foi isso que aconteceu. Já que as matérias cobradas são matérias que têm um núcleo de concursos públicos, por exemplo, várias matérias que caem para analista da defensoria, para a polícia civil, para escrivão ou agente, para analista de tribunal de justiça, várias matérias que foram cobradas no CTSP são cobradas em outros concursos. Por isso que o concurseiro chegou no CTSP mais preparado. E um outro detalhe, o grau de dificuldade, difficulty no inglês, eu colocaria pelo menos hard. Foi além do que nós, professores, havíamos especulado. Nós pensávamos que seria apenas letra da lei, e não foi o que se verificou. Eu vou admitir, se eu pegasse aquela prova para fazer sem ter estudado, mas sendo capitão, sendo formado em direito, estando mais habituado ao juridiquês, talvez eu não teria feito o mínimo de acertos. Essa prova serve para termos um parâmetro de dificuldade maior, ela nivelou por cima. Se isso é bom ou ruim para a quantidade de aprovados, para a quantidade de pessoas que serão chamadas, não me interessa. Não nos interessa. O que deve ficar de lição é o seguinte: devemos estar sempre estudando. Inclusive, isso serviu de inspiração para mim. E fez perceber como professor eu cometi vários erros para esse CTSP. Alguns acertos e também muitos erros. E eu enxerguei que, para eu continuar sendo um bom professor, eu tenho que estar estudando para concursos, passar o que o concurseiro passe.
E é por isso que eu voltei à minha odisseia de me preparar para concurso. Estou estudando para magistratura, MP, qualquer concurso jurídico que seja mais desafiador, para me tornar também um professor melhor. Essa vida de concurseiro é uma vida de renúncia, de dedicação. E se você está assistindo essas questões mirando o próximo CTSP, não te entrega, vamos começar um projeto a longo prazo. E falando em projeto a longo prazo, bora ler a questão 41? Lourenço, slide na tela. Faz o joinha para mim, Lourenço, quando o slide estiver na tela. Obrigado, agradecer ao Lourenço, nosso câmera. Nós estamos com pequenos problemas técnicos, eu não consigo ter uma ideia do que está acontecendo na tela. O Lourenço vai estar me lembrando aqui para facilitar. Questão 41. A Brigada Militar estrutura-se em níveis de gerenciamento. Assertiva 1. Nível institucional, onde são estabelecidos as ações estratégicas de planejamento, direção, organização e controle da Brigada Militar. Para remetermos ao estudo que todo soldado está mais acostumado, pelo menos eu estudei isso muito em sede de curso de formação, que foi o CSPM, o termo na administração, ações estratégicas, vai dizer respeito ao mais alto grau da hierarquia administrativa. E é basicamente isso. Falou em nível institucional, do ponto de vista da estrutura administrativa, é aquele que está mais acima. E a palavra mágica, ação estratégica, vai ao encontro dessa informação. A assertiva 1 da questão 41 estava correta. Vamos para a assertiva 2. Nível operacional, onde são desenvolvidas as ações táticas de planejamento, direção, organização e controle do apoio e da execução do serviço à comunidade, em cumprimento aos objetivos institucionais traçados. Na página 1, numerada assim no nosso guia da aprovação, que está como material de apoio dessa aula, no artigo 3, inciso 2, estamos tratando aqui, depois vou pegar uma caneta ali para dar uma rabiscada, do Regimento Interno da Brigada Militar, o artigo 3º do Regimento Interno da Brigada Militar, a definição de nível departamental, na verdade, é essa que está presente na tela. Percebamos que, na verdade, não é nível operacional, mas sim nível departamental. E a palavra mágica que vai nos auxiliar fazendo uma menção ao que podemos ter estudado no curso da SFIES de administração, a palavra tática. Geralmente, a divisão administrativa em estratégica, tática e operacional. Tática é o meio dessa pirâmide. E os departamentos fazem esse meio de campo entre o comando e os batalhões. Dessa maneira, a palavra mágica aqui para identificar que diz respeito ao nível departamental são ações táticas. E assim, não é operacional e sim departamental, a assertiva 2 vai estar errada. Já percebi um erro que eu estou comentando. Próxima assertiva eu vou ler e você vai ter um tempinho para corrigir. Repete comigo, tenta resolver, desafia seu cérebro que assim a gente vai gravar. Aliás, eu vou colocar a questão 3 na tela. Nível departamental, aqui a imagem do departamento de ensino. Departamento de ensino que eu via com muita frequência quando estava marchando na rua General Witt, vibrando, feliz da vida, enquanto era cadete da Brigada Militar. Responde para mim, nível departamental, onde são executadas as ações técnicas de apoio e de execução de serviço à comunidade, atinentes à missão organizacional. Na verdade, esse não é o nível departamental, mas sim o nível operacional. Lourenço, vem comigo. Mão na massa, agora é com você. Vem me dar aula. Nós falamos até agora de 3 níveis, porque assim a gente consegue gravar para o próximo CTSP. Falamos no nível... Eu não precisava ter escrito 3 vezes nível, né? Brincadeira. Departamental. Quais são os outros níveis que estão acima e abaixo do ponto de vista da hierarquia administrativa? Não vale consultar. Olha nos meus olhos e fala para mim. Institucional e operacional. As palavras mágicas que vão nos auxiliar para identificar cada um
são as seguintes, do ponto de vista dos conhecimentos administrativos que não nos são ministrados na SFES, no curso técnico e também no CSPM. Acredito que deve ter sido parecido. Institucional. A palavra mágica é estratégica. Do grego, estratégia. Do espanhol, estratégia. Estratégia que significa a arte do general. Departamental. A palavra mágica é tática. Fechou? Eu vou apagar brevemente e já, Lorenzo. Aliás, enquanto isso, você vai tentando se lembrar qual assertiva era qual, vai olhando na tela o slide e vai ver o que vai marcar. O gabarito da questão número 1 é a letra A, porque a 2 e a 3 foram invertidas. Resolvamos agora a questão número 2. Mas antes eu tenho aqui para revisar. Vamos fazer o seguinte. A gente já passou para o quadro uma revisão. Mais tarde a gente volta nessa para nos testarmos. Porque nosso cérebro precisa esquecer um pouco a informação para se testar mais e gravá-la com mais facilidade. Então daqui a pouco nós vamos ter um déjà vu. Questão 42. Bora lá? De acordo com o regimento interno da Brigada Militar, tem-se que o controle estratégico tem caráter global em função dos objetivos institucionais. Olha que interessante, aquilo que estávamos falando. O termo estratégia, caráter global e objetivos institucionais, podendo ser aplicado para medir o esforço total da organização, áreas territoriais ou específicas. Lembrando que esse conteúdo da 42 também está no regimento interno da Brigada Militar. Nesse sentido, quantos dos seguintes itens podem ser compreendidos como recursos para avaliação organizacional? Então aqui eu me lembrei das lojas Renner, que quando você estava saindo delas aparecia como você avalia. Então, a avaliação organizacional. Quais deles são critérios? Essa questão eu achei muito interessante e eu consideraria ela difícil. A anterior eu consideraria média, mas vamos resolvê-la. Portanto, inciso 1, me diz se é verdadeiro ou falso. É recurso para avaliação da organização, avaliação organizacional, inspeções e visitas? Faz sentido que seja para avaliar algo, fazer inspeção e visitar? Ou esse cara que parece o The Rock? Não, é mais negão que ele. Dá para dizer que sim. Pela lógica que daria para ir em verdadeiro. Mas eu considero também uma questão difícil, porque na hora da prova, nem sempre dá para pensar só com a lógica. Dá um branco assim, nem se sabe o que pensar. Segundo, balanço de capacitação. Fazer um balanço para ver quem está capacitado ou não para quê. E aí, tá equilibrado esse balanço aqui? O que você responderia? Que o balanço de capacitação é um recurso para avaliação organizacional? Eu diria que sim também. E está correto. Questão 3. Indicadores de desempenho e resultados. Sistema Avante, né? Identificação de quantos crimes e aonde estão ocorrendo, redução desses dados criminais. Faz sentido que seja. E o que a gente adora fazer na brigada é muitos relatórios. Relatório de oficial de serviço, relatório de oficial supervisor. Também dá para dizer que sim. Pois é, na hora da prova ia ser muito mais difícil. Mas aqui, pensando com calma, realmente essas 4 assertivas fazem parte de uma avaliação organizacional, de modo que o nosso gabarito vai ser a letra E. Mas calma que não acabou. Lorenzo, vem comigo. Até agora nós estudamos 4 recursos para avaliação organizacional. Vamos ver se você recorda de todos. Um deles era o balanço de capacitação, o outro era indicadores de desempenho e resultados, o primeiro eram inspeções e visitas, e diz para mim qual que era o último. Eu vou dar uma dica para você quando estiver no CTSP, no próximo, escrevendo numa folha de papel como foi o dia anterior.
é o famoso relatório. Eu fiz essa pequena retomada com você agora, mas na sequência, olha que legal, nós vamos estudar todos os incisos que totalizam 8, que são identificados pelo Regimento Interno da Brigada Militar como os recursos para avaliação organizacional. E o mais legal, a gente vai estudar com imagens. Primeiro, só com base nas imagens, me diz a que cada uma delas faz menção. E slide na tela, Lourenço, se não estiver. Obrigado, querido. Bora, entra no jogo. Escreve ou só identifica, mas eu quero que fale as palavras mágicas. Tá, o mais acima que está fácil, o famoso relatório. Aqui embaixo, indicadores de desempenho e resultados. Aqui, visitas e inspeções. E para fechar, balanço de capacitação. Eu acho que um balanço, aqueles que as crianças sentam para se balançar, teria sido mais fácil. Esse equilíbrio, balance do inglês, nem todo mundo vai pegar a referência. Eu que viajo muito às vezes nas imagens. E olha que legal, agora nós vamos aprender outros 4 que integram esse rol. Vem comigo. O primeiro deles, orçamento programa de trabalho. Eu vou colocar aqui só orçamento para ficar mais fácil. Não copia, só presta atenção que daqui a pouco tu vai ser retomado. Orçamento. O segundo é o balanço, o cara se equilibrando aqui. Faltou aquele balanço, aqui eu ratei, realmente a referência podia ser melhor. Balanço social. O outro era o balanço das capacidades, balanço da capacitação. Esse aqui do lado esquerdo inferior, estrutura básica de projeto. Estrutura básica de projeto. E para finalizar, avaliação da satisfação. Eu achei legal essa referência aqui dos dados. Tem um jogo que o nome é, não sei o que, Stories. E tu tem que jogar os dados e criar histórias com base nas imagens que aparecem. Eu acho que essas brincadeiras, videogame, esse tipo mais lúdico de crescer foi o que me influenciou a ser esse professor que usa imagens e histórias para a gente gravar. Pode ser aqui também lembrar da história da Renner. Se fizer desenho ou lembrar de uma história, tu também lembra do conteúdo para sempre. É Renner com 2 N's. Vamos retomar rapidamente então. Orçamento programa também é um recurso para avaliação organizacional. Balanço social. Estrutura básica do projeto e satisfação. Avaliação de satisfação. Vai avaliar se tu gostou ou não da loja. Não sei se todo mundo pegou essa época. Era uma estrutura gigante, tinha uma mulher cuidando, tu tinha que dizer se foi bom, ruim ou médio. Para fechar, pessoal, pega uma folha em branco ou vai apontando e falando em voz alta. É um dos dois, não dá para escolher outro. Ou numa folha em branco ou apontando e falando em voz alta. As 8 hipóteses de recursos para avaliação organizacional. Eu sei que é chato, mas o seu eu do futuro vai agradecer no futuro. Por óbvio, né? Vai ser o eu do futuro. Quando você se recordar desse conteúdo. Bora lá então. Se quiser pausar o vídeo. Inspeções. Porque aqui é até errado inspeções eu escrever. Inspeções e visitas. Balanço. Capacitação. Balanço social, indicadores de desempenho e resultados, estrutura básica do projeto, ó, os post-its aqui, estavam usando o método Scrum, orçamento, avaliação de satisfação, para fechar, o famoso relatório. Antes de ingressarmos na questão 43, eu vou fazer uma breve pausa, acho que tem uma formiga ou alguma coisa me mordendo o pé. Até daqui a pouquinho. Para você que voltou agora, página 16 dos slides, ou melhor, slide 16, e página 1, finalzinho da página 1 do nosso guia da aprovação. Questão 43, slide na tela, Lourenço. Afirma-se que a hierarquia
e a disciplina militar são a base institucional da brigada, sendo que a autoridade e a responsabilidade aumentam com o grau hierárquico. Não é à toa que na imagem aqui, o vermelhinho de hard, de difficult, está mais para cima. Olha que legal. Rapidamente, só para retomar, eu sei que é assunto batido, mas futuramente você vai utilizar, provavelmente para responder alguma questão ou outra. Hierarquia e disciplina. Além delas, na Constituição, relacionadas às Forças Armadas, estão previstas a regularidade e a permanência. E o bizu, para gravar essas 4 palavras mágicas que são tão caras ao militarismo, é o famoso replay em HD, que é o replay em alta definição. Só para retomar, regularidade, permanência, hierarquia, disciplina. Replay em HD, falou essa expressão, gravou para matar a questão. Vamos dar uma olhada então, o que estava constando na assertiva. A disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral de leis. Olha que bacana, não basta observar, tem que ser rigorosa observância, assim como acatar as leis em sua integralidade. Regulamentos, normas e disposições. Primeira parte está corretíssimo. Agora a segunda é com você, que fundamentam um organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico. E aí? Verdadeiro também. Traduzindo-se pelo cumprimento do dever por parte da maioria dos seus componentes. E aí, só a maioria dos componentes tem que fazer esse cumprimento do dever? Negativo. Para o gabarito, são todos. Olha que interessante. Aqui está muito fácil de resolver essa questão. Aqui, tranquilo, eu diria que é uma questão fácil. Mas vai tu fazer a prova, e esse maioria nem sempre vai saltar aos olhos. Então, eu colocaria essa questão como média. Ou melhor, como entre fácil e média. Uma questão razoável. O gabarito dessa 43, dessa maneira, vai ser a letra C. Enquanto a primeira parte e a segunda não estão incorretas, logo estão corretas, a terceira parte está incorreta. Gabarito C de cachorro. Mantenha o slide, Lourenço, que agora nós vamos falar da questão 44, página 19 dos slides e página 2 do guia da aprovação. Mas antes, rapidamente, vamos só retomar aqui, se você se recorda dessas imagens aqui, e me diz rapidamente a que elas fazem referência. Bora lá. Nível institucional, nível operacional e nível departamental. Palavras mágicas de institucional, estratégico, palavras mágicas de departamental, tático. Feita essa breve revisão, nós vamos e voltamos para gravar. Agora sim, página 19, para enfrentarmos a questão 43, ou melhor, 44. Compete ao comando dos órgãos de polícia militar especiais, que tem previsão no regimento interno, no artigo 51. Assertiva A. Exercer a polícia ostensiva de proteção ambiental, fiscalização da caça amadorística e da pesca artesanal. Qual é o nome do filme? Resposta: Procurando Nemo, e a resposta da nossa questão. No guia da aprovação, na página 2, eu até coloquei em negrito. Compete ao comando dos órgãos de polícia militar especiais, conforme o regimento interno. Eu não estou falando se isso tem aplicação ou não, é o que está previsto. Exercer a polícia ostensiva de proteção ambiental, fiscalização da caça amadorística e da pesca artesanal. Perceba que interessante, essa questão eu consideraria pelo menos difícil. Aqui na assertiva A nós já identificamos o gabarito. Por quê? Vejam como os outros incisos, eles têm diretrizes mais gerais. Essa questão eu jamais imaginaria que seria, se eu tivesse feito a prova sem dar aquela decorada. Quando eu fui fazer essa questão, eu teria errado. Olha só, executar as diretrizes operacionais, planejar, editar, executar ação disciplinar, exercer o controle, centralizar o comando, cumprir demais rotinas. O único inciso, que é o 5, que diz respeito a uma atividade mais específica, é esse que fala de proteção ambiental, caça e pesca.
Mas agora, com Procurando Nemo, a gente não esquece jamais. Bora dar uma olhada nas outras assertivas que eles tentaram utilizar para nos enganar. Assertiva B, aplicar no seu espaço territorial o planejamento das ações de polícia rodoviária. Na sua opinião, a quem cabe essa competência? A imagem ajudou, né? O gabarito, também conforme o regimento interno, é Batalhão de Polícia Rodoviária. Está na página 2 do nosso guia da aprovação. E a assertiva C, apoiar e coordenar as investigações científicas no âmbito da instituição em todas as áreas de conhecimento. Não consulta. Tenta me dizer, a quem cabe as investigações científicas? Segundo o regimento interno, vai ser o Instituto de Pesquisa. D, controlar os itens de suprimento e efetivar a distribuição conforme planejamento. A quem você acredita que cabe, segundo a literalidade do regimento interno? Gabarito, Centro de Intendência. Assertiva E, elaborar o projeto básico para instalações de redes de radiocomunicação e controlar os registros de redes existentes de funcionamento das estações junto aos órgãos competentes. O gabarito, segundo o regimento interno, vai ser o Centro de Comunicações. Vem comigo aqui rapidamente. Segundo o regimento interno, nós falamos até agora de 5 comandos, institutos e centros. Quais foram eles que foram trabalhados na questão, segundo o regimento interno? O gabarito da questão falava da pesca. Que se relacionava ao comando do órgão de polícia militar especiais. Nós também falamos de uma competência do batalhão rodoviário. Às cegas mesmo, vai falando o que você se recorda que nós estudamos. Aqui não tem imagem para facilitar. Outra imagem que na tela, olha para cá, não cola. Tinha um balde cheio de produtos de limpeza. Aqui uma vassoura. Aqui água sanitária. Centro de intendência. Também tinha uma rede de rádio, né? Uma antena para fazer referência ao centro de comunicações. Em suma, era isso. Sempre que puder estudar um conteúdo, especialmente se estiver lendo ou aprendendo, tente, sem consultar, sem olhar, fazer desenhos ou se desafiar o que foi recentemente visto. Uma boa maneira é sempre iniciar o dia com uma página em branco, tentando anotar nela os conteúdos estudados no dia anterior. Por isso que eu faço essas perguntinhas, para que possamos sempre revisar. E dessa vez não vamos revisar, porque estamos agora na questão 45, que também poderia ter sido respondida conforme o regimento interno da Brigada Militar. Vamos ler ela juntos, e no inciso 1 eu vou dar um tempo para que você possa responder. De acordo com o regimento interno da Brigada, atuar repressivamente em caso de perturbação da ordem pública e no gerenciamento técnico de situações de alto risco é uma das competências previstas à Brigada Militar. Essa questão é bem legal. Ela fala
das competências da Brigada Militar. Espera aí que eu vou dar uma apagada que eu acabei riscando. A qual é a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul? São outras dessas competências. Atuar de forma remediadora exclusivamente como força de dissuasão em locais ou áreas onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública. E aí, pessoal, nessa zorra, dá para dizer que a gente só vai atuar exclusivamente com força de dissuasão? Espera que agora, vamos ver se eu consigo. É claro que não. Aqui está o erro, e percebam, eu não precisava, no inciso 1, na assertiva 1, ter decorado as competências da Brigada Militar. Inclusive, as competências da Brigada Militar, elas totalizam 13, conforme o artigo 2 do Regimento Interno da Brigada Militar. Pela lógica, essa expressão exclusivamente nos permitiria matar esse inciso e considerá-lo errado. O correto seria atuar preventivamente como força de dissuasão em locais ou áreas onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública. Termo problemático, o exclusivamente. Próxima assertiva é a 2. Executar a guarda externa dos estabelecimentos prisionais do Estado. Ótima questão, com repercussão na realidade, porque nós sabemos o problema que está tendo em relação à Brigada Militar não estar mais fazendo a guarda dos presídios. Problema não, melhor dizendo, a situação que envolve isso. Gabarito correto, está previsto expressamente no inciso 5 do artigo 2 do Regimento Interno da Brigada Militar. Qual presídio que esse aqui será? Será que é o de Pedrinhas? Não. Foi de uma imagem que eu peguei, deve ser um presídio americano. 3. Exercer atividades de inteligência da Polícia Militar. Quem nunca, né? Deu aquela stalkeada. Gabarito correto. 1 errado, 2 e 3 corretas. Como consequência, vai ser a letra B. Vamos aproveitar, vem comigo aqui, Lorenzo, rapidamente, para darmos uma olhada na competência da Brigada Militar na página 3 do nosso guia da aprovação. O que eu recomendaria? Se estiver sozinho em casa, pausa o vídeo e faz uma leitura em voz alta de todas elas. Não é para decorar, é só para ter uma ideia. Essa prova de institucional permitiria que algumas questões nós matássemos utilizando só o bom senso. Mas já que estamos estudando aqui, leia elas em voz alta e, na sequência, depois, você vai fazer uma atividade levando isso em conta. Então, aproveita para estudar, que já já vai ser retomado. Se você pausou o vídeo e leu a página 3, meu muito obrigado. Até daqui a pouquinho, para que possamos nos divertir com questões. Mas antes, vamos fazer uma pausa para revisar? Bora então. Eu vou colocar na tela 3 imagens e você tem que me dizer a que conteúdos essas imagens fizeram referência. Pausa o vídeo, identifica, na sequência a gente volta. Eu até não havia comentado, mas a mulher pagando apoio só pode ser disciplina. O fiel cumprimento das missões, que deve ser feito por todos os integrantes da corporação. O Nemo diz respeito à competência segundo o regimento interno, prevê expressamente a competência do comando, dos órgãos de polícia militar especiais, a polícia ostensiva de proteção ambiental, fiscalização da caça e da pesca artesanal. Para fechar, competência da brigada, que não estipula exclusivamente com base na dissuasão. Então, pode ser utilizada a dissuasão ou não, quando envolver perturbação da ordem pública. Vou colocar aqui dissuasão ou não. Vem comigo, Lorenzo. Agora sim, sem consultar nada, aquelas competências que você escreveu da Brigada Militar, tente escrevê-las numa folha em branco ou falar elas em voz alta. Sem consultar nada, vê quantas delas você se recorda. Pausa o vídeo e já já voltamos. Se você conseguiu gravar de 3 a 4, excelente. É mais ou menos assim que nós vamos nos desafiando.
Antes de iniciarmos o próximo conteúdo, vamos fazer uma breve pausa, Lourenço. Até daqui a pouquinho.